Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então. Lembrando que a aula é voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 1, unidade 1. A temática é os fluxos migratórios até o século XIX. Fluxos migratórios até o século XIX. Primeiramente, quando nós falamos de fluxos migratórios, o que nós devemos relembrar? Que o conceito de migração, que a migração é o seguinte, é o deslocamento de pessoas de uma determinada área para outra área do planeta Terra. Então, assim, esse fluxo migratório, né, essa migração, ela pode ocorrer de um estado para outro e também pode ocorrer de cidade para outra e também de país para outro. Então, esse deslocamento de pessoas de uma determinada área para outra é conhecida como migração. Então, a migração é justamente esse deslocamento de pessoas de uma determinada área para outra. Quando se fala, então, de fluxos migratórios, estamos falando de que? Justamente desse deslocamento que ocorre, né? Esses fluxos, né? Esses deslocamentos de determinadas áreas. E na aula de hoje, nós estaremos falando desses deslocamentos em vários períodos. Como que ocorreu esses deslocamentos em vários períodos? Então, esse é o objetivo de entender, né, justamente esse fluxo de migração de pessoas de uma determinada área para outra. Vamos lá, então. As primeiras migrações, elas surgiram durante o período da pré-história. E um fator importante para se entender, né, justamente essas migrações é o seguinte, é que a humanidade ela se deslocava, né, justamente para quê? Para a busca, né, de melhores condições de vida ali e para a questão também da sua sustentação, né, para que elas possam viver, né? Então, o objetivo maior, né, dessas migrações era isso, né? Era justamente fazer com que as pessoas, porque naquele período, né, em que a humanidade e que eles eram nômades, eles viviam em determinadas áreas. Eles caçavam, pescavam ali, eles mudavam de determinadas áreas em busca de quê? De alimento, em busca de sobrevivência. Então, esses eram os reais motivos para o deslocamento dessas comunidades, dessas pessoas naquele período da pré-história. Então, esses fluxos migratórios, esses deslocamentos, eles aconteciam desde o período da pré-história e acontecem nos dias atuais. Nos dias atuais, nós conseguimos ver claramente esses deslocamentos. Vamos lá, então. E há aproximadamente o que? 60 mil anos, né, em direção onde? A região do Oriente Médio e também em várias regiões da Ásia. E o povoamento da América ocorreu graças à questão, à questão desses processos de migrações, né, de nômades asiáticos, né, que cruzaram os dois continentes, né, por meio do quê? Né, do Estreito de Bering, né? E também acredita-se na questão das condições climáticas e a busca por alimentos, né, seriam os principais motivos dos fluxos migratórios, né, que ocorriam nesse período. É o que eu disse para vocês, né? Um dos principais motivos que contribuíram justamente para esse deslocamento é a busca de comida e a questão climática, né? Pelo objetivo central que é a sobrevivência humana. Eles saíam de uma determinada área e iam para outra em busca de sobrevivência mesmo, de alimentos. A questão climática era algo que influenciava muito, né? Então, quando se fala desses fluxos migratórios, é justamente, ainda mais no período, nesse período histórico, é isso, né? É justamente por melhores condições de vida. Vamos lá, então. E dando continuidade, eu trouxe o mapa, né? Esse mapa, inclusive, vocês têm acesso a ele aí, com o título, né, de Planisfério, né, prováveis rotas de povoamento da América, né?
são as prováveis rotas. De verde aqui nós temos as chamadas rotas terrestres. Essas rotas terrestres, elas percorriam várias partes do mundo, né? Por exemplo, desde o continente europeu, até passando pela África, pela Ásia, pelo Alasca, até a região aqui do continente americano. Então, são rotas que havia, né, entre os povos daquele período. Próximo é o seguinte, são os fluxos migratórios no fim do século XIX e início do século XX. Como que ocorrem esses fluxos migratórios? A partir do quê? Justamente, né, do desenvolvimento da economia interna, né, que motivaram, né, o que? Esses mineiros baianos ao quê? A justamente, né, a conspirar contra o domínio de Portugal, né? Além disso, essas duas revoltas foram ideologicamente sustentadas pelas noções, né, dos escritos iluministas. Então, foi um período que levou justamente esse deslocamento, né, de pessoas, né? Olha só, no continente aqui, né, daqui do Brasil, né, justamente aqui de regiões aqui do continente europeu para várias áreas, né, seja para as áreas dos Estados Unidos, seja para o Canadá, seja para o Brasil, ou seja para a Argentina. Lembrando que quando a gente fala desse deslocamento, nós estamos falando de quê? De nações que eram os colonizadores e áreas que eram colonizadas. Se a gente for analisar no mapa aí, a gente consegue entender que na Europa, enquanto colonizador, acabava de uma certa forma influenciando nesse deslocamento de pessoas lá do continente europeu para áreas do continente americano, seja da América do Norte, da América Central ou da América do Sul. Mas o mapa, ele retrata claramente, se a gente fazer uma análise, desses deslocamentos que as pessoas faziam de regiões do continente europeu para o continente americano. Então, isso também é reflexo do quê? Justamente desse processo de colonização e de colonizadores, né? Então, de colonização e daqueles que foram colonizados, dos países, desculpa, que foram colonizados. Vamos dar continuidade, então. E vamos falar agora sobre a questão dos fluxos migratórios contemporâneos, né? O que significa isso? Que são os fluxos migratórios nos dias atuais, né? No período da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente de 1939 a 1945, o fluxo se inverteu, o que significa que a Europa se tornou um dos principais destinos de imigrantes, né? Além de tudo, houve também, né, um destaque, né, para os imigrantes latinos, principalmente mexicanos, né, que se dirigiram para os Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, se a gente for fazer uma análise sobre esse processo de migração e esses fluxos migratórios, nós temos dois destaques. Primeiro destaque, o deslocamento de pessoas para o continente europeu. Então, assim, muitas, principalmente dos países em desenvolvimento, pessoas dos países em desenvolvimento saíram, né? Inclusive no Brasil, se a gente for fazer uma análise, a gente consegue ver isso claramente. Pessoas que saíram do Brasil e foram para a Europa, né? Principalmente Portugal, Espanha, Reino Unido, né, que é justamente ali na Inglaterra, Londres. Então, assim, há um fluxo intenso de pessoas, né, um grande fluxo de pessoas que foram nesse período para essas áreas. Mas qual foi o objetivo? Em busca de melhores condições de vida, né, em busca de emprego, em busca de salários maiores. Então, assim, há esse fluxo intenso, né, entre pessoas que saíram de países em desenvolvimento e foram justamente para áreas como ali no continente europeu. E um outro, né, o segundo, né, reflexo disso, pessoas que saíram também de países em desenvolvimento justamente para os Estados Unidos da América, passando pela fronteira do México,
Então, assim, há esses dois fluxos populacionais, né, esses dois fluxos migratórios. Voltando, né, lembrando que migração é justamente o deslocamento de pessoas de uma determinada área para outra do espaço geográfico. Então, nós temos, então, dois exemplos específicos, né, intensos, que foram justamente o deslocamento de pessoas de várias partes do mundo para a Europa e de várias partes do mundo para onde? Para os Estados Unidos. Né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, se a gente for fazer uma análise, é nítido, né, que a gente percebe esses dois fluxos migratórios. Vamos dar continuidade, então. E em 2015, né, o que é? O censo, né, dos Estados Unidos estipulou que 17% da população já era latina, né? Então, é o seguinte, esses fluxos populacionais foram voltados basicamente pelas melhores condições de vida, tal. E segundo a ONU, né, aproximadamente 175 milhões de pessoas vivem fora do seu país de origem, né? Então, assim, é um quantitativo bem interessante, né? A quantidade de pessoas que vivem fora do seu país. São vários fatores que podem levar à questão da migração das pessoas. Um deles é a questão do êxodo rural e também emprego e melhores condições de vida nas cidades. Foi o que eu falei para vocês. Há também a questão dos conflitos internos e das guerras também que levam justamente esse deslocamento. E aí tá aqui esse mapa, né, com os principais fluxos migratórios atualmente, né, e aí você consegue ver esse deslocamento de pessoas de várias partes do mundo, né, em busca de melhores condições de vida, né. E atualmente o fluxo, né, que tem preocupado envolve a questão dos chamados refugiados, né. Esses refugiados são aqueles que saem em busca, né, de melhores condições de vida, porque são países que estão em guerra, né? E tem a questão da crise política e econômica. Então, quando se fala atualmente desse processo de migração, desses fluxos migratórios, é isso, né? As pessoas, elas saem de determinadas áreas para outras em busca de melhores condições de vida. Atualmente, nós temos dois exemplos claros disso, são os chamados refugiados, que são pessoas que saem do seu local, né, do seu país. Por quê? Porque o país está vivendo em guerra, está com algum conflito, e aí essas pessoas, elas saem em busca, né, de fugir desse conflito, em busca de viver também uma qualidade de vida melhor. Um outro exemplo são as questões financeiras, né? Devido após, principalmente, a pandemia que nós tivemos, várias pessoas no mundo tiveram vários problemas relacionados à questão financeira e buscam, então, novos países na intenção de quê? De qualidade de vida, de melhores empregos, de ter uma condição financeira um pouco melhor. Então, é isso, né? Então, o motivo central para esse deslocamento das pessoas é justamente melhores condições de vida e qualidade de vida também, e também a busca por emprego, né? Vamos dar continuidade, então. E dando continuidade, nós estaremos fazendo agora uma atividade, beleza? Nós estaremos resolvendo, então, nesse momento, uma atividade que vocês têm acesso aí. E a atividade é a atividade 6. A atividade 6 é a seguinte: qual é o termo que denomina corretamente o movimento de saída de um indivíduo de seu país de origem para viver em outro país? Lembrando que o indivíduo, ele está saindo do seu país de quê? De origem, onde ele viveu, onde ele nasceu. Então, ele sai do país de origem e vai para outro país. Qual que é o termo? É imigração? É emigração? É êxodo rural? É migração pendular? Quando se fala de êxodo rural, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando basicamente do campo para a cidade. Não é êxodo rural, beleza? Migração pendular é justamente esse processo de migração específica. Não é migração pendular? Não é. É imigração? Também não é. Por quê? Porque não é entrada. Então, o termo correto é emigração. B de bola. Emigração. Então, o termo correto é B de emigração. Beleza? E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!